presença, tá ok? Hoje nós tivemos então o blindagem, e ainda estamos nele, porque ficou uma pregação que eu não consegui fazer pela manhã, e eu vou fazer agora. Quem veio de manhã vai entender 120%. Quem não veio, está vindo só agora, vai entender 100%, ok? Não existe 120%, né, irmãos? Eu estou inventando, tá bom? Mas Deus vai falar conosco. Vamos para a palavra, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 28, tá bom? Todos acharam? O bom é a gente ter a Bíblia física, tá, pessoal? Nós aqui, estou muito joia, estou autorizando celular, eu mudei muito, viu, gente? Tenho mudado, mas o bom mesmo é isso aqui, né? O que a palavra diz? Obreiro aprovado é aquele que manuseia a palavra. A gente tem que manuseá-la. Ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo. Mas a Bíblia não tem prazo de validade, viu, gente? Ela não se extingue. O que Deus falou há 3, 4, 5 mil anos atrás está valendo até hoje, tá? Então vamos fazer a leitura. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Gravem a palavra iniquidade. Jesus está falando com os fariseus, escribas, saduceus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ok? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado de coração pela palavra que nós temos pregado aqui. Obrigado porque temos crescido, temos, Senhor, agradecidos ao Senhor, temos gratidão pela bondade que o Senhor tem concedido. Queremos ser uma igreja sadia, queremos ser uma igreja não de movimento, mas uma igreja de mover. Queremos ter o mover do Teu Espírito em nossas vidas, nos guardando e nos protegendo. Estendo também essa oração à menininha, a Ágata, que encontra-se na UTI lá do Hospital da Criança.
Senhor meu Pai, os médicos não sabem o que fazer. E nós sabemos que o problema da Ágata, ele começou como um problema espiritual e que se somatizou, e agora os médicos estão totalmente atordoados. Eles não conseguem explicar. Pai de amor, abençoa com a tua mão santa. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor sabe exatamente onde tudo começou. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, através da oração intercessória dessa igreja, entre ali naquele quarto de UTI e possa exatamente libertar essa criança. Ela está sendo subjugada por forças do mal. E eu quero, em nome de Jesus, denunciar no tribunal de Cristo Jesus a covardia e a maldade que o inimigo tem feito com essa criança. Por isso, abençoa e guarda a Ágata em nome de Jesus. Amém. Com relação a essa criança, nós acompanhamos o que nós pudemos, o que nós demos conta. Eu fui várias vezes com a equipe nas fazendas onde o pai trabalha para tentar fazer alguma coisa. Teve um tempo que ela ficou curada aqui dentro da igreja. Mas lamentavelmente não foi dado seguimento no tratamento e hoje algo que era nitidamente espiritual está materializado como enfermidade que ninguém sabe o que é. Toda enfermidade, irmãos, quando os médicos não conseguem encontrar, com todo esse aparato tecnológico, hoje a tecnologia está muito robusta e os médicos conseguem enxergar com os aparelhos praticamente tudo. E a informação que eu tenho é que os médicos estão dizendo com todas as letras, nós não sabemos o que fazer. Em 24 horas ela deu 20 convulsões. Os médicos falaram, nós vamos ter que entubar porque ela não vai aguentar mais convulsões. Tá bom, amanhã eu vou no hospital, vou entrar lá, nós vamos orar. Ontem uma equipe foi lá, né, e eu falei para a mãe dela que amanhã eu vou. Por isso que eu falo, gente, problemas espirituais têm que ser tratados de forma espiritual. Quando houver um problema espiritual, não joga debaixo do tapete. Problemas espirituais precisam ser tratados com quem entende de espiritualidade. Então, muito cuidado com a ação demoníaca, porque ela pode evoluir como tudo evolui. Então, fiquem atentos, nós vamos falar um pouco sobre isso agora, tá ok? Eu estou dentro do contexto. O que nós temos aqui? Nós vamos pregar sobre pecados cumulativos. Nós defendemos uma teologia onde dizemos que não tem pecadinho e pecadão. Não é verdade? Matar uma multidão e matar um homem ou matar um cachorro, tudo é pecado. Então não tem pecadinho e pecadão, tem consequência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: o pecado ele é cumulativo. Principalmente aquele pecado que não é confessado. Quando a pessoa confessa, Deus apaga a transgressão. Só que tem pecados que muitas pessoas não confessam, e tem pecados que muitas pessoas, apesar de confessar, continuam fazendo, e isso vai se acumulando. E eu sempre gosto de usar uma referência, né? Quem fez raio-x quando era criança? Todo mundo fez. Perninha que quebrou, uma luxação, alguma coisa. Nós fizemos raio-x. Mas essa radiação está no nosso corpo até hoje. Porque ela é cumulativa. Aí depois eu fiz de novo raio-x, fiz. Cada vez que você vai fazendo, você vai acumulando radiação no seu corpo. O pecado da mesma forma. Se ele não for confessado, ele vai se acumulando na nossa espiritualidade.
Então a gente tem que tratar o pecado como coisa séria. Nós temos que tratar os ataques do maligno como coisa séria. Ah, pastor, eu estava dormindo, tive um sonho erótico. Tem que tratar. Você tem que trazer isso à tona para desmascarar e tirar toda legalidade do inimigo. Pastor, por que as pessoas têm então sonhos eróticos? É justamente o inimigo tentando te sensibilizar para que durante o dia você possa estar sensível a uma necessidade de pecar nessa área. Pastor, eu tive um sonho essa noite que alguém me perseguia e eu fiquei cansado de tanto correr. Por que o inimigo faz isso? Justamente para gerar uma fadiga espiritual em você e você não tenha condições de ter uma qualidade de vida. Então o inimigo quer que você peque. Muitas vezes não é para você perder a salvação, é para ele destruir a tua vida, mesmo você sendo salvo. O que a gente encontra hoje são evangelhos automáticos, né? Ah, porque Deus já fez a obra. Ô, meu irmão, não faz isso não. Isso é evangelho tradicional. Essas igrejas evangélicas, lamentavelmente, mentem para nós. Eu participei de uma igreja que mentiu para mim 12 anos, dizendo que Jesus já fez tudo, que está tudo feito. Não, Jesus fez a parte dele, vamos fazer a nossa. Vamos vigiar, vamos cuidar. Mas a gente não perde a salvação. Beleza, meu irmão. Mas a questão não é só salvação. A questão é galardão também. Eu tive um colega na faculdade de biologia, e ele gostava de brincar, ele falava assim, qual que é a média para passar? Eu falava, é 7. Ele falou, então se eu tirar 7, tá bom. É assim que a gente vive? Vamos viver na rasura? Não, meu amigo. Nós fazemos uma prova para tirar 10. Nós estamos nesse mundo não é só para ser salvo, mas é para frutificar. Porque Deus vai recompensar. E muitas vezes o maligno vai nos levar ao pecado, não para a gente perder a salvação, mas para travar, para fechar a boca. Porque enquanto você estiver em santidade, tudo que você falar tem muita autoridade em Cristo. Mas a partir do momento que você começa a fazer, alienação com o pecado, você começa a ficar vulnerável, você começa a perder representatividade e a palavra que você prega passa a não ter muito lastro. Então o inimigo, na verdade, ele quer tirar a nossa autoridade, quer tirar a nossa unção. E para manter isso, a gente tem que manter um padrão de santidade. A gente não é crente hoje, não, amanhã não é. Santidade e fé é todo dia, crendice é todo dia. Todo dia você tem que receber Jesus no seu coração. Todo dia você tem que confessar pecado. Então, queridos, nós estamos dentro de um tema chamado libertação desde sexta-feira. E agora, quem é dessa igreja, eu vou te falar aqui, meu irmão, você não recebe um evangelho requentado. Você não recebe um evangelho social. O que nós temos pregado para você aqui não é algo que te deixa vazio. O que nós temos pregado aqui é algo que dá sustância. A gente aqui não está oferecendo para vocês uma papinha. Nós estamos oferecendo para você algo rico em vitamina D de Deus, em vitamina C de Cristo, em vitamina A de amor. Então, nós queremos que você tenha qualidade de vida, mas para isso, nós temos que abrir os seus olhos. Enquanto muitas igrejas ficam aí, irmãos, presas em profecias ou profetadas, enquanto muitas igrejas estão aí presas em um evangelho positivista, triunfalista, porque você é vencedor, porque é nada, irmão. Você não é vencedor em tudo, não. Quantas coisas a gente tenta fazer e não dá certo, e aí as pessoas acabam criando uma cortina de fumaça, com um evangelho totalmente descaracterizado.
Nós não estamos aqui para pregar que você é só vencedor, não. Haverá dias que nós vamos pregar que você é vencedor. Mas haverá dias que nós vamos colocar responsabilidade em você. É muito simples, irmão. O povo sai pintando parede de preto aí, colocando luz negra, né? Tem gente, já tem gente cantando É o Amor no altar do Zezé de Camargo. Misericórdia não, prepara que vocês vão ver. As igrejas evangélicas vão ser profanadas, estão sendo profanadas, porque estão deixando de pregar a sã doutrina para pregar um evangelho que dá coceira nos ouvidos. Isso está preconizado, isso está profetizado. Igrejas que acabam se transformando em curral eleitoral. Esse não é o papel da igreja. Nós não temos que lotear a nossa igreja. Se tem alguém que precisa de nós, são os políticos e não nós deles. A gente inverte as coisas. Nós estamos aqui para abençoar. Nós não estamos aqui para receber benefício, não. Então, queridos, essa é a igreja verdadeira. É uma igreja que não se curva às circunstâncias. É uma igreja que não prega um evangelho desqualificado. E nós vamos falar do pecado, sim, não vamos parar de falar, ninguém fecha essa boca, porque é boca profética. Profecia não é a gente ficar revelando, profecia é falar a palavra de Deus tal qual é. Como é que os profetas do passado morriam? De cabeça para baixo, cerrado ao meio, apedrejados. Os sacerdotes, os profetas morriam dessa forma. Hoje não. Hoje o que a gente vê aí são megas pastores desfilando de jatinho, de limusine, de tudo. Não é esse o padrão que a Bíblia ensina. Hoje a gente vê mais pastores agradando do que desagradando. O nosso papel muitas vezes é para desagradar mesmo, porque a gente vai falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Mas o que ela não quer ouvir é o que vai gerar crescimento espiritual em sua vida. Então, queridos, vem comigo. Nós temos comida quente para você, fresquinha. Nós temos pasto verde. A descaracterização de igreja é tão grande, mas tão grande, que chega a ser ridículo. Olha aqui o que Jesus, é Jesus que está falando. Esse capítulo 23, ele está, desculpa a expressão, está descendo a ripa nos religiosos. Eu também estou fazendo isso. Religião não leva ninguém para o céu. Se fosse assim, todo fariseu era salvo, que foi a religião mais bem elaborada que o mundo já viu, o farisaísmo, que nasceu de uma necessidade da plebe, que nasceu de uma guerra nacionalista promovida pelos macabeus. Ali surge o movimento fariseu e se tornou uma religião popular. Todo mundo queria ser amigo de um fariseu, porque o farisaísmo, ele era a religião do momento, era a Churchill. Estou falando sério. Era a Churchill daquela época, parede preta, só andava na rua, né, com seus filactérios, orando nas praças, julgando as pessoas, apedrejando as mulheres adúlteras. Os homens podiam ir embora, mas a lei não falava isso. A lei falava que tanto o homem quanto a mulher tinha que ser apedrejado, mas eles liberavam os homens, anulavam a palavra de Deus. Então, nós não precisamos de uma igreja de moda, nós precisamos de uma igreja que pregue a palavra, doa quem doer. Há dias atrás uma pessoa me procurou: pastor, estou saindo da igreja. Eu falei: não, você já saiu. Na verdade, você está faltando com a verdade, porque você já saiu, você já está lá há 60 dias. Eu falei: ele falou: como é que o senhor sabe? Eu falei: Facebook conta.
Aí eu peguei e falei para ele, falei, olha meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você vai beber água suja, tá? Ah, por quê? Eu falei, você está trocando 10 por 2. Eu sei o evangelho que prega aqui. O evangelho que nós pregamos aqui dá hematoma, mas ele sara por dentro. E lá você vai ouvir evangelho social, evangelho de vitória, evangelho sem repreensão de pecado, e não é isso que Deus me chamou para fazer, não. Então quem está aqui porque quer viver na palavra. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. O que adianta a gente ficar no frenesi da multidão? O que adianta a gente ficar no colorido da multidão, sendo que o alimento que é jogado lá não é um alimento que sacia? Está mais para pão e circo do que para culto. Jesus está batendo, irmãos. E Jesus bate diferente da minha forma de bater. Ele vai dizer, olha, vocês são hipócritas. Olha o que ele vai dizer, vocês são iníquos. Vocês são sepulcros caiados. Daqui a pouco é dia de finados. Você vai lá no cemitério, está tudo pintadinho. Aqueles túmulos assim, mais legal do mundo. Pinta. Hoje não, que hoje é um mármore, né? Mas antigamente era o cal. Sepulcro caiado é sepulcro pintado com cal. Antigamente era assim. Eu ainda peguei um pouco disso. Mas o que adianta? É pintado por fora, é podre por dentro. O fariseu era assim. O fariseu era aquela figura, sabe, ostentosa, mas por dentro ele era um mau caráter. Por dentro ele era um hipócrita. Você sabe o que fariseu gostava de fazer? Ele gostava de ir na casa das viúvas. Ficava sabendo que o fulano de tal morreu, vamos lá visitar a viúva, vamos orar por ela. Precisa falar para você o que eles faziam? Se valendo da autoridade, da suposta autoridade sacerdotal que eles tinham, ou do conhecimento bíblico, eles induziam as viúvas ao pecado. Esse era o papel do fariseu. O fariseu era aquele que jogava julgo nos fiéis, para eles fazerem, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus está batendo nessa religião, sabe, nessa religião alegórica, nessa religião enganosa, nessa mentira que é a religião. Deixa eu falar uma coisa para você, nossa igreja não é melhor do que a de ninguém, mas pode entrar aqui e sondar, você não vai encontrar pecado escondido aqui não. Porque quando eu fico sabendo, eu chamo a pessoa e eu disciplino. Eu não prevarico, eu não passo pano para pecado. Então nós procuramos fazer assim para não perder a graça de Deus. Nós sabemos de muitas igrejas aí, irmãos, que o que acontece é feio, é escandaloso, é coisa feia. E muitas vezes o pastor presidente passa pano em tudo. Não age, prevarica, não toma decisões que precisam ser tomadas. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo sai da igreja. Então não é isso que nós queremos. Nós não somos uma igreja de fariseus. Eu preciso falar a verdade para vocês. É por isso que Deus tem nos abençoado. Olha o que ele diz aqui: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Sabe o que eles gostavam de fazer? Visitar túmulo de pessoas importantes que morreram no passado. Oh, aqui foi enterrado Abraão. Aí ia lá e chorava, mandava edificar o túmulo, honrava os profetas só de boca, mas na verdade eles matavam os profetas, eles perseguiam os profetas. Vocês sabem o que os judeus fizeram com Jeremias, vocês sabem o que fizeram com Isaías, vocês sabem muito bem que eles tentaram matar Elias, não matou porque Deus interviu. Então, gente, esse povo é falso, esse povo é covarde, é religioso. Toma cuidado com o religioso. O religioso fica julgando, o religioso fica colocando julgo.
O religioso se acha salvo e condena o outro. O religioso aponta o dedo para o pecado do outro. O religioso está preocupado só em adquirir prestígio, finança. O religioso é aquele irmão que muitas vezes não vai para o céu e ainda impede os outros que possam ir. Então isso é farisaísmo. E olha o que Jesus diz. E dizeis, eles diziam, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eles estão assumindo que os pais deles mataram os profetas. E agora eles estão julgando os próprios antepassados. Estão dizendo, mas o que o meu tetaravô fez é muito errado. Sendo que eu li lá atrás e eu falei para você, fica atento à palavra iniquidade, porque a iniquidade passa de geração em geração. Esses homens que estão dizendo que se tivesse vivo no tempo dos pais, que os pais mataram os profetas, eles não teriam matado os profetas, mas são eles que vão matar Jesus. Preste atenção o tanto que é hipócrita, e Jesus está olhando para quem vai matar ele, e Jesus está falando com quem vai matar ele. Quem matou Jesus não foi Roma. Roma foi só testa de ferro. Roma foi só bode expiatório. Roma foi o leão de chácara ali que coordenou. Mas na verdade quem matou Jesus foram os fariseus. Preste atenção, não foram os judeus, foram os fariseus. E eles tinham um poder de influência tão grande que eles influenciaram toda a nação, contaminaram toda a nação. E quando Pilatos pergunta, o que devo fazer com esse homem? Eu não vi pecado nenhum nele. Eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucificam. E alguns mais exaltados ainda diziam, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Está aí os judeus. Os fariseus levaram os judeus à derrocada. Está aí os judeus sem um templo, está aí os judeus batendo a cara no muro das lamentações, está aí os judeus odiados pelo mundo inteiro. Por quê? Porque infelizmente foram contaminados por religiosos satânicos, bandidos, que acabaram trazendo esse peso espiritual sobre o povo judeu, que é um povo de Deus. Até hoje, a iniquidade dos fariseus está sobre eles. Diga comigo, iniquidade passa de geração a geração. Muito bem. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles confessavam com a boca dele, não, se nós estivéssemos vivos, nós não deixaríamos os nossos pais matarem os profetas. Aí Jesus fala, vocês acabaram de assumir que vocês são filhos de assassinos. E aí com o tempo vocês vão provar que vocês também são assassinos. É bem assim. Vou continuar. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Preste atenção. O que a gente pode entender com isso? Enchei a medida dos vossos pais. O que os pais deles tinham feito? Matado. E o que eles vão fazer? Matar. Jesus está profetizando. Profecia isso aqui. Eu vou ler de novo. E vocês vão comprar um carro zero. Você vai começar a namorar com uma mulher linda e vai casar com ela. Você vai ganhar na Mega Sena. Não. Jesus está dizendo, profecia isso aqui, ó. Como os pais de vocês mataram, vocês vão me matar. É isso que ele está dizendo, gente. Profecia isso aqui. Muitas vezes é anunciar desgraça, é anunciar erro, é anunciar sofrimento. Não confunda isso com revelação. Profecia é isso. E aí então, olha o que ele diz no versículo 33. Serpentes, raça de víbora. Gente, Jesus já não tinha mais o que falar. Faltava adjetivo. Ó, hipócrita, sepulcro caiado. Depois ele chama de serpente, raça de víbora.
Olha o que ele diz: como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Preste atenção, que tem uma cereja escondida aqui. Eu levo vocês a pensarem, ok? Gostei de uma palavra que a irmã Ayane falou na conferência. Isso aqui é para provocar vocês. Provocar é levar vocês à reflexão. Preste atenção. Ó Jesus falando: portanto, eis que eu vos envio profetas. Quem está falando? Vou perguntar de novo. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Quem está falando? Vou perguntar de novo. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Quem está falando? Jesus ou Jeová? Não, agora eu fiquei com dúvida. Quem está falando é Jesus ou Jeová? É Deus falando. Quem é que envia profeta? Deus Pai. Jesus agora assume a personalidade do Pai. Jesus agora assume a divindade do Pai. Ele está falando com uma autoridade que a gente não conhece. Ele está derramando autoridade, porque falar tudo isso aqui e não tomar uma pedrada na muleira, só Deus, irmão. Porque eu, se estivesse no lugar dele, na hora que eu abrisse a boca, a pedrada já comia. Porque judeu não levava desaforo para casa. Jesus já chamou de víbora, já chamou de sepulcro caiado, já chamou de hipócrita, e continua vivo. Aí você vai perguntar: como que ele consegue falar tudo isso e não morrer? É porque ele é Deus. Ninguém mata Deus. Conseguiram até matar o Filho de Deus, mas Deus ninguém mata. Olha aqui, ó. Eu envio a vocês sábios, profetas, escribas, e a um deles matareis e crucificareis. Quem é que Jeová está falando que vai ser crucificado? O próprio Jesus. Irmãos, isso aqui é lindo. A gente tem que sair desse evangelho raso, dessa interpretação apenas literária, e entrar na espiritualidade do texto. Eu estou te fazendo a pensar como talvez você nunca tenha pensado. Quem está falando aqui não é Jesus, porque ele está falando: eu envio profeta, eu envio escriba, eu envio sacerdote, eu envio gente que vocês vão crucificar. Não é Jesus, porque ele próprio seria crucificado. E até então o Império Romano não estava crucificando cristão. Você vai ver o Império Romano começar a crucificar cristão a partir de Nero. Nero ainda não era o imperador. Nesse tempo aqui o imperador era Tibério César. Tibério César, que era filho adotivo de Otávio Augusto. Quando Otaviano morreu, Otávio Augusto, que era sobrinho de Júlio César, quando Otaviano morreu, quem assumiu foi o seu enteado. Filho adotivo não, era o seu enteado. Porque Otávio Augusto só tinha uma filha que chamava Júlia, e mulher não podia ser imperadora. Então ele tinha que colocar um homem. Ele colocou quem? O seu enteado. Como é que se chamava o seu enteado? Tibério César. Quando Tibério César morre, vem Calígula. Quando Calígula morre, aí vem quem? Cláudio. Quando Cláudio é assassinado pela Agripina, que era a mãe de Nero, Nero assume o poder. Então, gente, preste atenção. Jesus está dizendo, na verdade é Deus que está falando, que ele enviaria pessoas que seriam crucificadas. As crucificações dos cristãos só começaram quando Nero ficou doido, quando Nero ficou pirado. Quem instituiu esse ódio aos cristãos não foram os árabes. Quem instituiu esse ódio aos cristãos foram Nero, porque ele coloca fogo em Roma. Roma naquela época tinha 12 bairros, ele colocou fogo em 10. Quando o judiciário veio até o imperador Nero e falaram: quem fez isso? Nero falou: foi os cristãos que fizeram. Foram os cristãos que fizeram. E aí esse ódio passou a tomar conta de todo o Império Romano,
porque foi uma mentira bem contada por um louco, por um facínora, por um ditador que colou. E os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos na cruz. Então preste atenção. O que a Bíblia, o que Jesus, o que Jeová está falando? Vocês vão crucificar. Então isso é presente, passado ou futuro? Futuro. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente nem entende. Eu vou continuar, eu vou abrir mais os seus olhos, preste atenção comigo. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Preste atenção, judeu nunca matou ninguém crucificado. Judeu nunca matou ninguém empalado. Ele está falando do Império Romano. A forma de matar crucificado era do Império Romano. Mas o que ele está falando? Que os judeus não, né? Eu não posso colocar o judeu nisso. Os fariseus estariam conspirando para que Jesus fosse o primeiro crucificado de uma série que seria após o governo do Nero. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muita informação, mas eu preciso passar para vocês. Vocês precisam ter base bíblica e histórica para entender a palavra de Deus. Agora vamos na continuidade. Outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Agora já está falando com o judeu. Porque açoitar e perseguir na sinagoga é coisa de judeu. Crucificar é coisa de romano. O que Jesus está falando? Vocês vão influenciar os romanos, vocês vão incitar os romanos contra o povo de Deus, e exatamente eles fizeram isso. Então preste atenção, para que sobre vós caia todo o sangue, agora isso aqui que é o X da questão, preste atenção comigo, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Vamos por partes? Abel foi o primeiro homem a morrer, sim ou não? Quem matou? Caim era o quê? Pai desses fariseus aqui, ó. Jesus está puxando, como diz aí fora, né? Jesus está puxando a capivara. Na linguagem do crime é isso aí. Jesus está puxando a folha corrida. Olha, vocês vão pagar. Está falando para quem? Para fariseu. Todo o sangue que foi derramado desde Abel. Sabe o que significa isso? Que desde Abel esse espírito farisaico já existia. Caim foi o primeiro fariseu da história. Está aqui. Se eu estiver forçando, me fala. Está aqui. Deus, Jesus, imputou na conta dos fariseus a morte de Caim. Meu Deus, eu não tenho nada a ver com a morte de Caim. Mas vocês são tão hipócritas quanto Caim. Vocês são tão sepulcros caiados como Caim. Vocês são tão serpentes e víboras como Caim. Então o que Jesus está dizendo? Que os fariseus não têm diferença de Caim. Eles são assassinos. E olha o que ele diz. Onde é que eu estou? Agora aqui tem um problema, tá? Eu vou te ensinar uma coisa que você não sabe. Para que sobre vós caia o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Aqui tem um problema grave. Quem morreu entre o altar e o santuário foi Zacarias, mas não foi o filho de Baraquias. Agora aqui tem um nó. Uai, pastor, então Jesus errou? Nós temos 3 opções. Ou Jesus errou, ou o copista errou, ou na verdade esse Zacarias aqui ainda não morreu. Mas está falando que morreu. Mas preste atenção, na linguagem profética, muitas vezes Deus usa o passado para o futuro. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros. É passado, presente ou futuro?
passado, mas Jesus ainda não nasceu. O menino nos nasceu, não, o menino nos nascerá. A linguagem profética muitas vezes coloca o futuro como passado, porque para Deus não tem futuro, presente e passado, Ele corre na linha do tempo. Nós olhamos e enxergamos o ano 2000 para trás. Deus olha e enxerga o ano 2000 para baixo, porque tudo está embaixo dele. Então 2000, 1500, 1350, 2050 para Deus não faz diferença. Ele olha e vê tudo ao mesmo tempo. É a linha do tempo que está debaixo dos olhos de Deus. Então o que Jesus está falando? Olha, preste atenção, até o sangue de Zacarias, que era filho de Baraquias, será cobrado de vocês. Gente, isso está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22. O Zacarias, que muita gente acha que é esse aí, ele não é filho de Baraquias, ele é filho de Joiada. E então Jesus errou? A Bíblia errou? O que está acontecendo aqui? Aqui existem encruzilhadas que se alguém não te explicar, você não vai entender. Coloca segundo, está lá, ó. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de que Joiada, pai de Zacarias. Quem é o pai de Zacarias? Joiada. Quem morreu entre o altar e o santuário? Foi esse Zacarias, que é filho de Joiada, e não Zacarias, que é filho de Baraquias. Quem está errado? E é por isso que esse povo mete o pau na Bíblia, porque não conheceis as Escrituras. Quando Jesus fala assim, vós errais, porque não conheceis as Escrituras, de que Jesus está falando? É de coisas que muitas vezes ainda vão acontecer, e a Escritura não é só o que foi escrito, a Escritura é muitas coisas que ainda serão escritas. Nós estamos dentro das Escrituras. As Escrituras continuam sendo escritas. Nós somos o povo de Atos. Irmão, acorda, você é o povo de Atos. Eu sou o povo de Atos. A história continua sendo escrita. Lá no céu nós teremos o livro da vida, que é toda a Escritura de Deus. Jesus está falando de uma Escritura que ainda não tinha sido escrita. E agora, pastor, explica. Vou explicar para você. Flávio Joséfo fala que antes de Nero invadir Jerusalém, isso se deu por volta do ano 68. Antes de Nero invadir Jerusalém, teve um sacerdote que foi assassinado entre o altar e o santuário. O Flávio Joséfo vai contar isso. Isso vai acontecer 30 e tantos anos depois da morte de Jesus. Aí começa a fazer sentido. Olha, o sangue de Abel, o justo, até a morte de Zacarias, filho de Baraquias, será cobrada de vocês. Aí começa a fazer sentido. Gente, o Velho Testamento acaba quando Jerusalém cai na mão dos romanos. A gente muitas vezes prega, não, João Batista foi o último profeta da velha ordem. Quando Jesus então morre, lá no Pentecostes nasce o Novo Testamento. Na verdade, Jesus está trazendo uma demarcação, e o Novo Testamento não acaba com a descida do Espírito Santo. O Novo Testamento acaba quando a velha aliança é extinguida. Todo o sangue dos profetas que foram derramados, de Abel até Zacarias, que morreria lá no ano de 67, 68, esse Zacarias era o filho de Baraquias. E a gente olha para isso aqui e fala, mas Jesus errou. Jesus não erra, e a Bíblia muito menos, porque a Bíblia é a palavra de Jesus. Então preste atenção, o pecado ele é vamos falar de uma vez, cumulativo. Que se for soletrado dá problema. O pecado é cumulativo. Jesus está falando, olha, todo pecado acumulado, porque a velha aliança vai se encerrar com a morte de Zacarias, filho de Baraquias, que na verdade ainda não tinha acontecido.
Lembra, em linguagem profética, Deus usa o passado para se referir ao presente. Meu Deus do céu, eu achei que sabia tudo da Bíblia. E é assim, gente. A palavra de Deus se renova a cada dia, a gente vai aprendendo. Quem entendeu o que eu falei? Ok. Uma coisa é certa, ninguém dorme numa pregação dessa. Porque dá nó, né? Pastor do céu, meus neurônios deram um nó. Não, irmãos. A gente tem que ter quem explica, porque senão a palavra fica como mentirosa. Muitos historiadores vão ler isso aqui e falar: ih, Jesus errou, hein? Quem morreu lá entre o altar e o santuário foi o filho do Joiada, não foi o filho do Baraquias. Mas aí vem Flávio Josefo depois e relata que um Zacarias, filho de Baraquias, foi morto entre o santuário e o quê? O altar. E como é que Flávio Josefo, que era um historiador, sabia disso? Exatamente porque ele estava lá quando isso aconteceu. Ele se torna um desertor depois, quando ele era soldado israelense. Ele foge do cerco, porque os soldados, as legiões né? As legiões do filho de Vespasiano, Tito, general Tito, estava lá fora. Então, quando ele viu que ia morrer de fome, porque na verdade milhares de pessoas morreram de fome e de sede até não, mas de fome, porque a comida acabou. Houve uma guerra civil, os soldados romanos estavam lá fora de Jerusalém, isso no ano de 68, quando Vespasiano volta com a morte de Nero, e Tito assume o comando e sitiou aqueles muros de Jerusalém durante 2 anos, e o povo começou a ter uma guerra lá dentro, porque várias facções se levantaram, cada um tentando fazer alguma coisa, e esse profeta, e esse sacerdote Zacarias, ele vai morrer exatamente nesse tempo. Então Jesus está falando de coisas futuras. Deus estava esperando o cálice da ira dele encher. Mataram Abel, foi enchendo. Mataram Isaías, outros e outros e outros e outros e outros. Para vocês terem uma ideia, Saul matou mais de 100 sacerdotes. O rei Saul matou mais de 100 sacerdotes. E Deus está falando, ainda falta morrer Zacarias, filho de Baraquias, para que a ira de Deus desça com toda a força. E aí então ele começa a emitir um juízo que você vai começar a entender. Olha aqui o que diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Esse povo que está vivo ainda ia ver a morte de Zacarias. Esse Zacarias aqui não é o filho de Joiada, não é o pai de João Batista. Esse Zacarias aqui é um outro que vai morrer lá na frente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Aí começa a entender. O que ele está falando? Jerusalém, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra. E quando o general Tito então sitiou, que resolveu invadir, quem não estava morto em pé, porque eles estavam sem comida, eles não tinham condições mais de guerrear. Quando o general Tito sitiou Jerusalém, os pais começaram a comer os filhos. Flávio Josefo fala que a mãe comia um filho, mas o pai depois comia o segundo filho, depois comia o terceiro filho, porque não tinha comida mais na casa. E o povo foi morrendo, foi um holocausto. O primeiro holocausto dos judeus foi com a invasão de Roma. Flávio Josefo conta isso porque ele é um historiador. Ele era um judeu que fugiu, que desertou. E ele acabou sendo chamado de Flávio, em homenagem à dinastia flaviana de Vespasiano e Tito. A dinastia romana do imperador Vespasiano era a dinastia flaviana. Flávio Vespasiano adota esse judeu como filho e começa a bancar os escritos dele. E quem que Deus estava pensando? Deus estava pensando em nós, para que nós tivéssemos essa informação, para que a Bíblia não ficasse de mentirosa. Então Vespasiano, que era da dinastia dos flavianos, adota esse rapaz judeu desertor
E ele muda o nome, ele abandona o nome judeu e passa a se chamar Flávio, em homenagem à dinastia Flaviana, em homenagem a Vespasiano e Tito. Então, aí você está entendendo toda a trama, você está entendendo toda a história. Jerusalém seria deserta, seria destruída. Eis que a vossa casa ficará, o que diz aí? Põe lá, 38. Eis que a vossa casa ficará, isso a ciência não vê, né? Essa profecia a ciência não vê, né? Jesus está falando 30 e poucos anos antes que Jerusalém seria destruída. E consequentemente o templo. E o general Tito falou, olha, é o seguinte, o templo de Jerusalém é uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. Não é para destruir o templo, porque as paredes estão abarrotadas de ouro. Ok, soldados? Ok. Ele estava com 12 legiões lá fora. Falou, ok, soldados, ok. Os soldados, quando entraram no templo, invadiram Jerusalém, matou todo mundo. Quando eles entraram no templo, que eles viram as paredes de ouro, eles meteram fogo. E começaram a saquear. Como é que um general consegue conter 50 mil soldados? E aí, irmãos, roubaram. Só que o fogo acabou o quê? Destruindo a estrutura do templo. E tudo veio abaixo. Mais uma vez se cumpriu a profecia de Jesus que disse, não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém ficará deserto. Quando então Cláudio assume o poder, o que vai acontecer? Aliás, é Nero, né? O que vai acontecer? Com tudo isso que aconteceu, ocorreu a primeira diáspora. Em 130 depois de Cristo ocorre a segunda diáspora. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Que os pecados se acumulam. Toma cuidado com o pecado. A gente peca hoje, peca amanhã, peca depois e não está vendo o que está acontecendo. O cálice da ira de Deus vai encher. Agora chegou a hora do povo gentil ser julgado. O povo judeu foi julgado na queda de Jerusalém, no ano 68. Acabou. Nocaute total para os judeus. Os judeus estão agora reconstruindo a sua nação, a sua religião, e vão reconstruir o templo, porque a misericórdia de Deus dura até 1000 gerações. Agora preste atenção, é a hora do julgamento da igreja. Agora quem vai ser julgado é a igreja. E quem é que vai promover esse estrago? É o anticristo. Agora nós vamos saber quem é a igreja de Jesus e quem não é a igreja de Jesus. Por quê? A Bíblia fala que a igreja de Cristo, ela será arrebatada. A igreja fala que a igreja de Cristo não ficará na terra. Ué, então quer dizer que quando começar a grande tribulação não vai ter igreja? Vai. A Laodiceia, a falsa igreja. Eu pergunto para você, você é a falsa igreja? Então, se nós estivermos certos, Jesus nos leva para o céu, ou antes de começar a grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, e na pior das hipóteses, quando no fim da grande tribulação. Só que se Ele nos levar para o céu, no fim da grande tribulação, ai, 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 vai acontecer com a igreja o mesmo que aconteceu com Israel. A igreja vai ser sitiada, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser morta. É por isso que ele pega o capítulo 23 e ele fala, ai de ti, fariseu. Aí depois, são 7 vezes que ele fala. São 7 ais, que Deus não tenha para nós os 7 ais. Ai de você, igreja, ai de você, igreja, ai de você, igreja, ai de você, igreja. Sabe por quê? Porque nem todas as igrejas são iguais. Existem igrejas que é 100% de Jesus. Amém? Eu quero acreditar que Deus nos deu uma igreja 100% de Jesus. Essa igreja não é do pastor Antônio.
Essa igreja não é da Convenção Batista. Essa igreja é de Jesus e contra dela as portas do inferno não prevalecem. Porque o evangelho que nós temos pregado aqui não é um evangelho condicionado, alienado, um evangelho estuprado, aniquilado, amordaçado. Então nós temos que esperar a redenção, nós temos que esperar o resgate, nós temos que esperar o arrebatamento, porque nós somos a noiva, e eu quero entender que nós estamos vestidos de branco, eu quero entender que quem me ouve nessa noite é sacerdócio real, é povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero entender que esse povo aqui vive em santidade, eu quero entender que esse povo aqui não está acumulando pecado, porque vai cair sobre os nossos filhos e os nossos netos. Olha o que aconteceu. Deus está acusando esse povo aqui de ter matado Abel. O que eu tenho a ver com Abel? Tudo a ver, porque nós vivemos no modelo de herança. Os pecados que os nossos antepassados cometeram lá no passado, eles vão ecoar nas gerações futuras, até a terceira e a quarta geração. E se na terceira e na quarta geração o pecado for repetido, é mais 3 ou 4 gerações. Quando interar o 8º século, se o pecado ainda continua sendo cometido, é mais 3 ou 4 séculos. Quantos séculos já haviam se passado? Quantos séculos se passou de Abel até a morte de Joiada, filho de Baraquias? Irmãos, 4.000 anos. A iniquidade já tinha 4.000 anos. Deus se cansou, falou: agora vocês me pagam. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Vai cometendo erro, vai fazendo sandice, vai bagunçando o coreto, que você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, se nós continuarmos no pecado, a nossa semente será extinta. Daqui a pouco você não tem mais um descendente na família, a família acaba, Deus dizima com ela, porque a iniquidade ela vai acompanhar os nossos filhos até a terceira e a quarta geração. Pastor, eu tenho errado, o que o senhor me orienta? Para de errar. Iniquidade é quando você peca e tem prazer no pecado. Esses homens tinham prazer em matar. Tanto tinham que mataram o Filho de Deus. O sangue estava nas mãos dos antepassados deles, e eles iam arrastar padrão de conduta, herança geracional. O que os pais deles fizeram, agora eles iam arrastar, e eles também iam fazer. Quem era Caifás? Um assassino. Quem era Anás? Um assassino. O sinédrio daquela época era composto a maioria de assassinos, com algumas exceções, Nicodemos, José de Arimateia. Então, queridos, você vai ver que a religião está arrebentada, está destruída. Essa religião não foi aprovada por Deus, e a pergunta que eu faço é: e a nossa? Será que a nossa religião está aprovada por Deus? Será que a religiosidade que eu expresso é aprovada por Deus? Porque se não for, irmãos, vai encher a taça de Deus e a ira dele vai descer. Pastor, explica para mim o que é grande tribulação em poucas palavras. É a ira de Deus. Pastor, o que é a grande tribulação que vai acontecer? É a ira de Deus. Assim como Deus se irou com os judeus, Ele vai se irar conosco. O que os santos estão fazendo debaixo do altar em Apocalipse? Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Eles nos mataram. É a igreja que está debaixo do altar lá no céu, que morreram, os mártires. O Senhor não vai fazer nada. Ele falou: até que se cumpra o número dos salvos, eu não vou fazer nada. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda não se cumpriu o número dos salvos. Está faltando quem? De repente está faltando seu irmão. De repente está faltando seu cônjuge. Está entendendo, irmãos? Porque Deus não é injusto. Enquanto não encheu a taça de Deus com a morte do profeta Zacarias, que se deu no ano de 67 depois de Cristo, Deus não arrebentou com o judeu. Pastor, por que Deus tem tolerado tanta igreja bagunçada, tanta igreja que tem envergonhado o nome de Cristo? É porque a taça ainda não encheu e o número dos salvos ainda não se completou. Notícia boa, tem gente que ainda vai vir para cá.
E a nossa igreja, eu quero para finalizar, a nossa igreja, irmãos, escreve o que eu estou falando. Tão certo como vive o Senhor, nós, Igreja Batista, somos a igreja do final dos tempos. A igreja dos santos dos últimos dias somos nós. Se os mormons são, eu não sei, mas nós somos. Nós somos a igreja dos santos dos últimos dias. A igreja de Filadélfia somos nós. E isso aqui não é orgulho institucional. Isso aqui é vida no altar. Porque o padrão de vida no altar que eu tenho é o que eu faço lá embaixo. E eu tenho certeza que os crentes se parecem com o seu pastor. Sim ou não? A Bíblia diz que a ovelha se parece com o seu pastor. E eu sei o que nós temos pregado. E eu sei o que nós temos entregado. Nós não fazemos consórcio com o pecado. Nós não passamos o pano no pecado. Aqui, gente, a gente prega um evangelho verdadeiro, genuíno, doa quem doer. Por que a nossa igreja não tem 5.000 membros ainda? É justamente porque muita gente não aguenta essa palavra. Você vê isso acontecendo com Jesus. O povo começou a abandonar Jesus. Ele estava pregando e o povo foi saindo de fininho, procurando as church da vida aí. Irmãos, eu bato desse jeito aqui, serve para muitas, porque hoje está encharcado de church. Povo sem identidade. Nós estamos no Brasil, nós não estamos nos Estados Unidos. E o que eu tenho que falar, eu falo rasgado. A igreja não foi feita para fazer movimento. A igreja foi feita para receber o mover do Espírito Santo. Igreja não precisa de gente, igreja precisa de crente. Igreja não é shopping onde entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não, irmãos, quem entrar e for de Jesus, não sai. E deixa rolar, não corta não. Vão me ligar aí essa semana aí. Liga. Então, queridos, eu sei o que eu tenho pregado. Quando eu chegar na presença do Senhor, eu posso ter errado, porque a gente erra. Mas eu sei o que eu tenho entregado. Eu não tenho negociado, não. Pastor, não fala isso porque o dízimo alto da igreja não gosta que o senhor fala sobre isso. Irmãos, nós nunca dependemos de uma pessoa para existir como igreja. Porque quando os batistas não funcionam, Deus traz lá da Assembleia de Deus, Deus traz lá da presbiteriana, traz até do centro espírita. E abençoa o outro quando o batista não faz o dever de casa. O nosso Deus não é refém da vontade humana. Pastor, mas se o senhor continuar pregando assim, desse jeito assim, tem gente que vai embora, Deus manda outro. E de tempo em tempo Deus faz uma purificação étnica aqui dentro. De vez em quando Deus faz uma limpeza. De vez em quando Deus tira os filisteus do meio de nós. Pastor, fulano foi embora porque não aguentou. O povo batista é assim, irmão. É sim, não. Amém ou não? Posso ir para a porta? Vocês vão pegar na minha mão? Eu ainda continuo sendo pastor de vocês? Vocês vão me amar menos por conta disso? Num dia como hoje, irmãos, eu vou para casa, deito e durmo. Nem batalha espiritual eu tenho. Deus abençoe sua vida, viu? Vivam a vida de santidade. Tenha dó dos seus filhos. Porque quando você erra, é seus filhos que pagam. Viu? Que às vezes não vai dar tempo de você pagar. E fica aquela iniquidade no seio da linhagem. Deus te guarde, Deus te livre do mal. Que você esteja disposto a ouvir um evangelho como esse. Que você esteja disposto a deixar Deus lancetar. Quando eu era criança tinha um tal de lancetar e dava furúnculo demais. Hoje nem furúnculo dá nos meninos. Não podia chupar manga. Era chupar manga, explodia. Aqueles negoção amarelão. Aí minha mãe falava assim: vem cá meu filho, deixa eu lancetar. Lancetar é rasgar com a gilete e tirar o pus. Muitas vezes Deus lanceta, viu? Muitas vezes Deus abre a ferida, mas Ele sara. Você não vai me odiar pelo que eu tenho pregado. Você vai dizer: Senhor, mantém esse homem de pé, porque ele ainda é voz profética. Tá bom?
E pode ficar tranquilo, você vai achar gente que fala mal de mim, mas é porque não vai com a minha cara. Mas moral, igual eu conversei com um pastor esse tempo, né, que ligou para danar comigo. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Ele falou assim, eu nunca falei mal do senhor. Eu falei, mas falar o quê? Procura algum deslize meu aí. Sou marido de uma só mulher. Tudo que eu compro eu pago. Trato todo mundo com respeito. O que eu errei? Não, realmente não tem o que falar. Então, querido, se alguém falar, vai falar ou por inveja, ou vai falar de coisa que não conhece, mas tenho procurado ser íntegro aí e aqui. Um dia um pastor estava numa igreja, há muitos anos atrás, não era pastor, aí o pastor, ele estava pregando lá, e o irmão chegou sendo lá, é banco, né? Aqueles bancos, ele veio arrastando a popinha assim para o meu lado, falou, ele no altar é uma bênção. Mas quando ele desce do altar, até gato no relógio de energia ele faz. Verdade. Falei, o que é isso, irmão? Ele fez gato no relógio da energia. Eu sei, ele me contou. Sabe o que é isso, irmão? Iniquidade. Tem prazer em pecar. Deus não abençoa. Amém? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado. Semana que vem é culto de ceia. Abençoa todos os que aqui estão. Não deixa que nenhum falte ao culto de ceia, porque o Senhor tem para entregar. Depois de uma palavra dessa que purifica, eles estão prontos para receber aquilo que eles precisam. Obrigado porque a tua palavra é santa, imaculada. Obrigado porque o sangue de Jesus está aspergido e derramado sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós não acumulamos pecado. Obrigado porque nós confessamos e mudamos de comportamento. Obrigado porque o Senhor tem agido com misericórdia com a nossa família. Nos guarda, nos livra do mal, nos mantenha de pé. Que não sejamos colecionadores de pecado, pelo contrário, sejamos colecionadores de bênçãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te mantenha de pé. O Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida. Vai na paz de Deus, Deus te abençoe.